Olá pessoal, no curso de Instrutor de Libras nós vamos trabalhar os 4 pilares da educação, o discurso docente diante da inclusão de surdos. Lembre que nós trabalhamos o discurso do surdo e o discurso dos pais. Neste momento vamos trabalhar o discurso de professores em relação à educação de surdos e a construção de conceitos diante do contexto da aprendizagem, pelo contexto que é tão falado na educação de surdos. Também vamos trabalhar aspectos da formação humana diante da surdez. Inicialmente, a discussão sobre os 4 pilares da educação, que foi um estudo feito por Jacques Delors na Unesco em 2006, trabalhou que é necessário para o nosso milênio uma mudança paradigmática na formação tanto dos professores como na educação escolar. Inicialmente, nós precisamos aprender a conhecer, a adquirir instrumentos de compreensão, a ter estratégias de compreensão, a conhecer o mundo. Depois nós vamos precisar aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente, da noção de qualificação à noção de competência, a desmaterialização do trabalho e a importância dos serviços e atividades assalariadas. Compreender os limites do trabalho na economia informal. O terceiro pilar é aprender a viver juntos, na relação humana, entre pessoas diferentes com suas diferenças, descobrir o outro, aprender a conviver com os outros a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas. E por fim, aprender a ser, uma via essencial que integra os 3 precedentes: o a conhecer, o fazer e o viver juntos, e agora aprender a ser, para conferir a todos os seres humanos a liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação que necessitam para desenvolver seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos do seu próprio destino. Em outras palavras, aprender a conhecer na perspectiva da aprendizagem, aprender a fazer no sentido do como atuar junto com o mundo, aprender a viver juntos para poder interagir e respeitar o outro, e finalmente aprender a ser enquanto pessoa, enquanto essência, com autonomia, com liberdade. Esses 4 elementos são possíveis na educação dos surdos. E o que falta ou o que precisa para que possa acontecer essa mudança? Vamos fazer um paralelo de como está ocorrendo a educação das pessoas surdas. Estão sendo educados para ter autonomia, para ter liberdade, para ter criatividade, para ter imaginação e ponderamento conceitual. Qual o discurso que a gente mais escuta quando se trabalha com surdos? Ele entendeu o contexto. Depende do contexto. Qual o contexto que está sendo utilizado esse sinal para poder entender o significado? E eu ainda escutei de um intérprete: Libras é sentido que define o sinal. Como vai construir um conceito a partir de sentido? Nós entendemos que o discurso do contexto na educação de surdos gera conflitos e ideias, sem construir conceitos nem saberes significativos. Estamos daí diante de um ambiente de natureza. Muitas árvores. Esse é o sinal de natureza. Árvore de um lado, árvore do outro. Qual o contexto? Natureza. Vamos imaginar, melhor dizendo, vamos ver entrando nessa trilha, lá na frente um galho se mexendo. O que pode ser esse galho que vai se mexer nesse ambiente? Vamos pensar. O que é que pode ser? Pode ser o vento? Pode ser uma fruta que caiu do galho e aí ela balançou, quando caiu o galho se balançou. Pode ser um animal, por exemplo, uma cobra, um macaco, uma ave. Pode ser uma pessoa que está pulando também de galho ou se espreitando, esperando alguém para dar um bote, por exemplo. Ou alguém que subiu numa árvore ou que está ali sentada, ou estão namorando. Pode ser uma pedra que alguém jogou, mas quem jogou? Pode ser um carro? Pode também.
Pode ter uma rua lá do outro lado, uma estrada. Mas como é que ele chegou ali? Pode ser alguém cortando com um machado, cortando a árvore. Pode também. Pode ser um raio, claro, a gente não vê. Mas pode ser um raio que quebrou a árvore e balançou algum outro tronco que a gente não viu. Pode ser um terremoto naquela área dali, pode, que não veio tremer cá, mas lá está. Pode. Finalmente, o que é que vem a ser? Aquele galho balançando. Será que tem perigo? Eu corro ou eu vou descobrir? Esta é a minha pergunta. Acontece que o contexto é a natureza. Pode ser qualquer uma dessas coisas. Se a pessoa surda não for lá investigar, ter dúvida, questionar, compreender, buscar, vai ficar apenas pensando que pode simplesmente apenas um vento e mais nada. Então, o contexto, embora aí seja natureza, não diz realmente o significado do que possa ter acontecendo. Não representa para mim o que é de fato o que está acontecendo. Então, o contexto, ele vai dar apenas uma ideia do que pode acontecer. Pode ser qualquer dessas coisas, mas é só uma ideia. Eu só vou de fato saber se eu for lá investigar. Se eu não investigar, vai ser apenas uma ideia. E daí o contexto não vai me dar retorno do que possa acontecer. Por isso que eu defendo que o contexto, ele não traz conhecimento, conceito. Dá apenas uma ideia. O surdo entendeu o conceito. Será que ele realmente entendeu o conceito? Pergunta a ele o que foi que ele entendeu. Se ele vai responder os últimos sinais que foi dado para ele pelo intérprete, ou se ele vai trazer toda a história daquele fato, ou se ele vai trazer uma história que ele viveu que não tem nada a ver com aquele fato, ou até que tem a ver com o fato, mas que não foi o fato que ele explicou, e sim a história que ele viveu. Então ele vai trazer exemplos, mas ele não tem uma definição. E na hora que lhe falta uma definição, lhe falta a construção de conceito. Ele vai ter apenas exemplos, vai ter apenas ideias, sem aprofundar. Existe uma frase que é conhecida por muita gente. O essencial é invisível aos olhos. Com o contexto, é preciso ver. Além de ver, é preciso olhar. É preciso enxergar e pensar, será que já sabe? Que já conhece? Eu tenho uma situação que eu estava passando na avenida, na BR, na estrada, e tinha um morro sendo assoreado e também cortado. Eu estava com um surdo ao lado e chamei ele para ele olhar. Aí ele fez o sinal de morro que ele já conhece. Fez uma cara de desprezo assim, como se eu estivesse chamando ele de bestalhado. Ou ele me xingando de bestalhado. Mas não era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar a coisa bela do morro, que estava com várias cores. O assoreamento estava dando possibilidade da gente ver a parte orgânica, a parte pedregosa, a parte arenosa, a parte de argila. O morro estava bonito, embora cortado e assoreado, mas tinha cores, tinha vida naquela região. Tinha mudança, tinha natureza, sem árvore. E ele apenas simplesmente disse que já conhecia e virou o rosto. Não adiantou mais eu chamar. Onde eu quero chegar com isso? Que aprender só que é um sinal de morro e pronto, não é o suficiente. Mas com a idade de 22 anos, ele não vai ter curiosidade para saber de que se trata. Isso teria que ser com 9, 10, 11 anos. 8, 7, 6, 5, para despertar naquele indivíduo, buscar conhecimentos, buscar conceitos, buscar contextos para aquela situação. Diferentes contextos que expliquem aquela situação. Desde o morro, ao corte do morro, ao assoreamento e ainda as camadas do morro, da argila, da terra, das pedras, da parte orgânica, a parte mais escura, dos animais que possam estar vivendo ali, das plantas que possam estar vivendo, que foram cortadas. Quer dizer, não é só olhar o morro e dar o sinal de morro. Isso é fazer isso com o surdo. É tratá-lo como se ele não tivesse potencial de aprender ou habilidade para aprender. Mas é assim que estão tratando na escola. É assim que estão tratando nas famílias. Se despertar para esse novo olhar. Que não basta apenas ver, não basta apenas olhar.
Não basta apenas enxergar e pensar que já sabe, que já conhece. Uma outra situação de organizar e consertar. Abrindo o capô do carro, havia um surdo junto comigo e ele consertar. Óleo, aí olhou a tampa do óleo, mexeu, a vareta do óleo, virou, tirou, consertar, organizar, estudar, ler, estudar, ler, organizar, consertar. O cara tem 32 anos de idade. Será que o mecânico é consertar e consertar, olhar e estudar? É isso? Organizar e consertar. Então é uma visão assim, limitada. Mas ele diz que sabe. Então não basta apenas ver, olhar, enxergar e pensar que já sabe, ou é só organizar e consertar. É preciso também sentir, observar, estudar, perceber, investigar, desvelar e revelar. Perceber detalhes, investigar, buscar saberes, entender como funciona, passo a passo de cada coisa, de cada situação, de cada contexto, de cada realidade, de cada vivência. Desvelar e revelar mistérios, segredos, aprendizagens, inovações. Interagir, conhecer, construir, inovar. Mas para isso é preciso analisar, ter discernimento, problematizar, duvidar, questionar, distinguir, ter sabedoria, bom senso. Até para analisar tem que ter bom senso. Qual o caminho que eu vou? Por onde devo ir? Qual o caminho mais perto, o caminho mais longo? Será que os dois caminhos vão me dar no mesmo lugar de chegada? Eu vou experimentar os dois? E por que não? E se tiver um terceiro? Também. Eu preciso ampliar meu campo de saber, meu campo conceitual. E com isso ampliar a tolerância. Aprender pelo erro. Está difícil, mas eu vou conseguir com mais calma, com perspicácia. Muda de caminho, muda de rota, de estratégia. Sai debaixo da terra, vai para cima de uma árvore. Tenha um novo olhar para o mundo. Tenha paciência. Tudo isso para que eu possa decidir, para que eu possa escolher, para que eu possa reconhecer, reconstruir, reinventar, ressignificar, para aprender, sem ter que ser apenas reprodutor do conhecimento. Ter autoconsciência para interagir com recursividade. Não é voltando para o mesmo lado, para o mesmo lugar, para o mesmo ponto, mas como uma espiral, ampliando, abrindo a mente para o conhecimento. Saindo do marasmo, da dependência de um intermediador. Reinventar o mundo, ser sujeito, ser ator, ser humano, humanizado, produtivo e autoconsciente. E acima de tudo, de futuro, ser uma pessoa de futuro e com perspectivas de vida individual e coletiva. É esse o pensamento, é esta a esperança, a perspectiva de ter um sujeito surdo com autonomia, ter independência e liberdade. Qual a constatação da realidade? Sabe o que é? Um aluno na 4ª série com 12 anos de idade, numa escola especial de surdos, com professores surdos. O aluno está aprendendo bom dia, boa tarde, boa noite, e os dias da semana. Escutar de um professor em sala de aula que o aluno segue surdo ou não reprova. Escola de referência do Estado, aqui na capital pernambucana. Escutar de um professor de universidade pública, no Distrito Federal, que o meu surdo eu coloco onde eu quiser. Uma professora de coordenadora da pós-graduação, meu surdo eu coloco onde eu quiser. Meu surdo, onde eu quiser. Ele está sendo colocado no mestrado, no doutorado, nas especializações, sendo colocado nos cursos. Escutar de um professor, diretor de uma escola, de referência no Estado. Eu quero transformar essa escola inclusiva em exclusiva de surdos, segregador, alienador, desestruturante do indivíduo, do sujeito. Esse discurso segregacionista, perverso, corporativista, político, ideológico, é desumanizante. Então, qual a constatação da realidade que nós temos? O professor diz assim: recebi um aluno surdo em sala de aula, o que fazer para comunicar com ele? E educá-lo.
Veio a mãe matricular o filho surdo, mas nós não temos nenhum professor capacitado. Encaminhei para a Secretaria da Educação. Nunca aprendi nada. Nas capacitações vêm os mesmos professores falarem as mesmas coisas, não trazem nada de novo nem solução. E ainda coloco que para o surdo é Libras e intérprete. E onde fica a formação em educação de surdos? As questões pedagógicas e andragógicas. Quando tem capacitação, a primeira coisa é separar os professores da educação especial da gente. Depois querem que a gente saiba como incluir os especiais em sala de aula, que estão chamando de inclusiva. Essa realidade é presente. Eu tenho um discurso de um professor, hoje é mestre de obras, ele era intérprete. Bem, ele é mestre de obras, mas ele fez um curso de intérprete. Ele era o vigilante de uma escola e fez um curso de intérprete. Na realidade era isso. Depois de 3 anos estudando Libras, sendo a metade desse curso de Libras no curso de intérprete. Na prova, a professora surda nem olhava para a gente, dava a nota que queria olhando para o sapato. Discurso dele. Tem futuro não. Eu era vigilante da tarde e a diretora me prometeu a sala de aula. Quando vi, pedi para ser vigia do final de semana e desisti de ser babado e surdo. Para chamar a gente de mentiroso é rapidinho, não tem respeito. Hoje ele preferiu ser mestre de obra do que ser intérprete de Libras. Alguns professores acreditam que se livram deste fardo, os sujeitos, a criança surda, quando entrega aos intérpretes de língua de sinais esta demanda. Atribui-se aos intérpretes qualidade e competência docente com atitude, saber, metodologias e até avaliação. O professor passa essa responsabilidade. O intérprete de sinais dava as respostas às questões aos alunos surdos porque eles não teriam capacidade para saberem aqueles assuntos. Quando não, o professor coloca a prova e manda o aluno surdo responder do mesmo jeito, as questões do mesmo jeito, sem fazer uma formação diferenciada, uma pedagogia diferenciada e uma avaliação diferenciada, com os mesmos conteúdos, mas dentro da possibilidade de que o aluno surdo possa compreender, interagir e responder as questões, até mesmo em Libras. Por que não? O intérprete de língua de sinais queria saber antecipadamente quais seriam as questões da prova. O surdo me denunciou na diretoria porque eu não quis dar as respostas da prova para ele. Vejam o contrassenso de discursos de vários intérpretes, como é que a gente pode analisar essa situação. Eu conheço uma realidade de uma faculdade em Fortaleza, 30 surdos numa sala de aula, fizeram abaixo-assinado para trocar o intérprete. A coordenadora pedagógica nem pensou 2 vezes, trocou o intérprete. Na outra avaliação, abaixo-assinado para trocar o intérprete. Aí ela estranhou e foi perguntar ao intérprete o que é que estava vendo. Eles querem a resposta da prova e eu não dou. Aí foi a confusão, chamar os surdos e chamar eles à responsabilidade. Alguns desistiram do curso. Porque eles estão acostumados assim, desde o ensino fundamental, a receber as respostas. Ser tratado por intérprete assim, por professores assim. Não sabem como ensinar, então vem a superproteção. Esse é o resultado. A superproteção, como disse o Valério, é o resultado da incompetência no ensino, na falta de formação. E aí protege, feito galinha choca, babado e surdo. Professores interpretam dessa forma. Muitos acontecem assim, em todo o Brasil. Espero que isso não se repita, mas continue acontecendo. Então existem conflitos, por exemplo, que o professor manda o surdo ler. Aquele cara não tem condição. Aquele sujeito não tem condição de oralizar. Como é que vai ler? Vai ler em Libras? Para o intérprete interpretar? Não, ele quer que leia, oralize. É como penalizando o surdo porque ele está recebendo um aluno em sala de aula que não tem competência para ensinar. Ou então faz prova em ditado, por exemplo. A palavra o surdo, na Libras, você tem um sinal para triste. Mas não tem para derivação tristeza. Para o sentimento tristeza. Mas aí ele coloca no ditado tristeza. O surdo não vai saber responder. Trabalhador, trabalhar ele sabe, trabalhador não. Infeliz, ele sabe feliz e triste. Ele não sabe o infeliz. Então colocar esses ditados para ele poder saber, entender, explicar, não vai aprender, não vai saber. Porque o surdo não conhece essas palavras. Ah, o limite da escola? Tá, mas tem que ver a realidade dele, cognitiva que ele está passando. Então tem professores que colocam a questão
para o aluno distinguir qual o som do animal. Já pensou um surdo distinguir qual o som do animal? Como é que ocorre o som da ave? A som de um cavalo, de um equino, de um jumento, a som de uma águia, o som de um papagaio? O surdo não escuta. Ele não vai responder essa questão. É só decoreba? Então acusa o intérprete de dar as respostas durante a explicação do enunciado. Nós lá atrás nós vimos que alguns dão, outros o intérprete é acusado porque não dá, o acusado porque dá. E muitos professores ficam revoltados porque ganham menos do que o valor do que o salário do intérprete, que muitas vezes é nível médio. Pronto. Daí eles entregam a responsabilidade para o intérprete. Então o que nós estamos visto no discurso do docente é muita indiferença e repasse da responsabilidade. Não assume o seu papel, porque também não foi formado para isso. O professor diz, quando há intérprete na sala, não modifica os conteúdos e nem me preocupo se eles estão aprendendo. Intérprete, te vira. Tenho todos os outros para cuidar. Com os 2 alunos surdos da sala, esse problema da responsabilidade de passar os conteúdos é do intérprete. Não, é seu. Você que é o professor, você que é o docente. E você tem que saber língua de sinais também para saber como lidar, e educação de surdos para saber como formar. Como trabalhar a questão pedagógica ou andragógica diferenciada. Já tem outro professor que diz assim: modifico os conteúdos e ensino só o essencial que acredito vai servir para a sua vida diária, com a família e os amigos, dando mais importância a valores éticos de relacionamento como sexualidade e gravidez. É isso que importa. Sexo, gravidez, sexualidade. Eu conheço um professor surdo, graduado, já contei essa história e vou contar várias vezes, porque é absurdo. Ele está ensinando em faculdade, ensinando para as escolas. Sexo é nada mais, nada menos do que o ato sexual. Sexo. Sexualidade é promiscuidade, é transar com um e com o outro. E isso para ele é sexualidade. Como é que ele está repassando esses valores, esses conceitos, esses preconceitos para surdos e ouvintes? Complicado esse tipo de trabalho. Complicado esse tipo de percepção, de concepção. Mas estão aí, sendo professores, formando pessoas, trabalhando com mentes que precisam aprender desse jeito. Não tem leitura, é só repetição. E repetição pelo que aprendeu de errado também. Porque não foi ele que criou esse erro. Ele já repetiu de outro que ele, que compreendeu assim. Que passaram para ele de repente. Algum intérprete repassou para ele assim. Ou ele percebeu de alguém. Não sei a história. Mas que está errado, está. Outro discurso do professor. Nós, professores, precisamos aprender a trabalhar com os surdos, sim. É preciso orientação e capacitação. Eles nunca ofereceram capacitação para os professores de sala de aula do ensino regular. E aí fazem a sala inclusiva, jogam surdo em sala de aula e te vira. Eu estou com uma situação também, aqui em Pernambuco, no qual numa escola, os surdos adultos estavam estudando à tarde, jovens e adultos, e a professora, a única da tarde, aposentou. A direção vai e manda os surdos para amanhã. Quando eles chegam pela manhã, só tem criança. Diz, não sou criança não. Sou adulto, quero intérprete. Não tem. Sabe o que vai acontecer? Não vai chegar intérprete, vai passar o resto do ano sem intérprete. Isso não pode acontecer. Essa realidade tem que mudar. Escutar o professor. Cego, conversando a gente se entende. Deficiente físico, dá-se um jeito, carrega para um lado e para o outro, conversa com os pais. Deficiente mental, eu nunca peguei não. Mas minhas colegas dizem que são meigos e carinhosos, que alguns limites a gente precisa dar e tem muito a ver com o que a família trabalha com eles. Mas o danado do surdo, que não para quieto, brigam em fase zoada o tempo todo. Tudo que a gente ensina num dia, no outro eles não se lembram mais de nada e falta a maioria das aulas. As mães fazem deles suporte de coletivo para não pagar a passagem, levam eles para todo canto, tudo quanto é canto, e eles, coitados, ficam sem as aulas. É difícil. Mas também para a aula para não aprender nada. Mas essa é outra realidade. Isso é um discurso real de um professor de sala de aula. As pessoas com deficiência são tidas aleijadas, possuídas pelo diabo, malucos, excepcionais, improdutivo, mudinho,
doidinho, moquinho especial, portador de deficiência, mongoloide, anormal, tantã, biscoitado, abilolado, abestalhado, lelé da cuca, falta um parafuso, tem um parafuso a menos, parafuso solto, é doente, é desequilibrado, não tem raciocínio, tem um juízo frouxo, é abilocil, é um debilóide, um débil mental, é atacado, é retardado, é vagabunda, é DA, DM, DV, é físico, é uma pessoa portadora de deficiência. Bem, são todos esses adjetivos vergonhosos e preconceituosos, repletos de preconceitos, de barreiras atitudinais. É mutilado, miolo mole. Por último, eu escutei de uma professora, é diversidade biológica, para poder disfarçar os nomes, ou não chamar a pessoa com deficiência, faz parte da diversidade biológica. Agora, até uma ameba é uma pessoa com deficiência, porque a ameba faz parte da diversidade biológica. Absurdos de não enfrentamento da realidade para poder resolver de uma forma coerente e definitiva e efetiva.